Então, pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Hoje eu apresento para vocês esse ancestral de um mamífero, tá? Que colocava ovos. Vamos dar uma olhada aqui porque é bem curioso, é muito bacaninho. Vem comigo aqui, olha só. Então, é, isso daí é uma descoberta fóssil, né, de mais de 250 milhões de anos, que confirma esses ancestrais de mamíferos que colocavam ovos. Tá? Então, os paleontólogos chamaram a nova descoberta realmente de notável e lança uma luz sobre uma das maiores histórias de sobrevivência na vida da Terra, né? E um mistério. Tá? Esse mistério foi solucionado em uma região lá na África do Sul, em 2018, por um paleontólogo, e ele pertencia a um embrião de Listrosaurus, um possível ancestral e parente muito distante dos porcos dos dias atuais, que viveram há cerca de 252 milhões de anos atrás, entre o Permiano e o Triássico. Todavia, na época, não existia tecnologia que possibilitasse o estudo mais aprofundado desse achado. Só mais recentemente, agora, com o uso de exames modernos, é que os pesquisadores conseguiram analisar esse fóssil. Um deles, por exemplo, usa partículas rapidamente aceleradas para gerar imagens tridimensionais de minúsculas estruturas internas fossilizadas, e foi a que revelou que o embrião do Listrosaurus estava dentro de um ovo, apesar de não restado assim nenhuma casca. Entretanto, o animal estava numa posição fetal na forma ovoide. Já havia essa suspeita lá em 2007, que ele havia morrido dentro de um ovo, mas na ocasião simplesmente não tínhamos a tecnologia para confirmar isso. Né? E é um sobrevivente da grande extinção da Terra. Né? É um sobrevivente. E além disso, é o primeiro embrião sinapsídeo não mamífero do Triássico da África do Sul. Então, a oviparidade provavelmente era a condição reprodutiva plesiomórfica para os sinapsídeos não mamíferos, tá? O grupo basal dos mamíferos. No entanto, apesar de quase 2 séculos de pesquisa, nenhum ovo fóssil definitivo de sinapsídeos do Paleozoico superior ou do Mesozoico inferior foi descoberto. Então, 3 espécies perinatos do gênero Decinodonte Litrosaurus, tá, do Triássico inferior da bacia do Karoo, tá, ali da África do Sul, foram examinados usando tomografia computadorizada de alta resolução e varredura por sincrótron. Então, esse espécime exibiu uma postura fortemente enrolada, sugestiva da posição em ovo, ou seja, no ovo, né? E não possuindo presas. Crucialmente, essa síntese da mandíbula inferior permanecendo não fundida, uma característica de desenvolvimento encontrada apenas em embriões pré-eclosão de aves e tartarugas modernas. Nenhuma casca de ovo calcificada foi preservada, então o ovo pode ter sido macio e coriáceo. O grande tamanho do ovo reconstruído sugere uma estratégia de desenvolvimento precoce sem alimentação com leite. Então, com um sinapsídeo não sinodonte, o Litrosaurus oferece um vislumbre muito raro, muito valioso da biologia reprodutiva, bem distante do grupo, vamos dizer assim, dos mamíferos, mas, ao contrário do sinodonte, Quintaterium, mais derivado e semelhante a mamíferos, cujo tamanho do ovo está alinhado com a lactação, o Litrosaurus representa essa condição plesiomórfica
em um nível profundo dentro dos sinapsídeos. Então, sua estratégia reprodutiva pode ter desempenhado um papel crucial em sua resiliência e dominância ecológica após a extinção em massa do Permiano Triássico. A gente também tem aqui, ó, né, essa imagem reproduzindo justamente o ser vivo, né, naquela posição. Eu já vou para essa imagem 2 aqui, que antes eu quero colocar justamente isso aqui, né? O que aconteceu? Segundo, deixa eu colocar a imagem do ovo aqui, eu já vou voltar aqui na outra imagem. Segundo os paleontólogos envolvidos no estudo, o ovo do Litrosaurus era grande para o seu tamanho corporal, tá? Provavelmente tinha uma casca mole, diferente de outros animais. Os exames revelaram que a mandíbula do embrião não estava fundida, como eu falei, o que é observado entre filhotes de tartarugas e aves antes da eclosão modernos ali da parte de aves, enfim. O que comprova a teoria que ele teria morrido enquanto ainda estava dentro do ovo. Então essa síntese mandibular incompleta deixou os paleontólogos muito empolgados, né? Porque constituída por duas metades que devem se fundir antes que o animal possa se alimentar. Então o fato dessa fusão ainda não ter ocorrido ali demonstra que o indivíduo teria sido incapaz de se alimentar por conta própria. Agora, compreender a reprodução desses ancestrais dos mamíferos tem sido um enigma de longa data e este fóssil forneceu justamente isso. Né? Justamente isso. Então eles fizeram um escaneamento com precisão exata para capturar o nível de detalhe necessário para visualizar os ossos tão minúsculos e delicados. Agora, para além da confirmação de que ancestrais mamíferos colocavam ovos, a pesquisa traz mais informações. Vamos dar uma olhada aqui também. Né? Então, tá aí ó, a microtomografia de raio-x, como citado, né, que foi feita. A prova forense da idade. E aí chama muito a atenção também. Por quê? Né? Porque além disso tudo, da tomografia e etc., o que aconteceu? A nova pesquisa trouxe à tona informações. Né? Informações. Então, que informações são essas? Primeiro, ele resistiu a um ambiente tão inóspito, né, que já nasciam no estágio avançado de desenvolvimento. Esses jovens animais teriam sido capazes de se alimentarem sozinhos. Né? Então, prosseguindo ali a pesquisa, prosseguindo a investigação, eles chegaram a essa conclusão, escapando de predadores, atingindo a maturidade reprodutiva de forma muito rápida. Em outras palavras, prosperando e vivendo intensamente e se reproduzindo, digamos assim, precocemente. Aqui a parte da mandíbula incompleta. A reconstrução desse chamado ovo fantasma, né? Também muito curioso, muito bacana. Com a massa estimada de 115 gramas, o volume calculado pelas dimensões da compactação óssea, a forma ovoidal, correto? E a ausência de casca, já comentado aqui também com vocês. Uma estratégia reprodutiva de gigantes, não é? De gigantes. Também como já comentado aqui, esses ovos surpreendentemente grandes e ricos em gema para o tamanho, e comparando com o sinodonte, com ovos minúsculos, né, e evidência de lactação primitiva para compensar a falta justamente de gema. Mas tem mais algumas coisinhas aqui bem marcantes também. Tá? Ele foi capaz, gente, de prosperar em condições rigorosas e imprevisíveis
que se seguir a extinção em massa do final do Permiano. Em um contexto moderno, esse trabalho é de grande impacto, oferece uma perspectiva de longo prazo, através do tempo geológico, sobre a resiliência e a adaptabilidade diante de rápidas mudanças, tanto na parte climática como ecológica, né? E não é só isso. Eu vou colocar aqui a imagem da reconstrução do animal, né? Ele devia ser mais ou menos parecido com isso que vocês estão vendo aqui ao lado. Tem outra coisa. Olha só. Então, a origem, a parte da transição e o presente, né, os chamados monotremados, ornitorrincos. Mas aqui é que chama bastante atenção, tá? É de arrepiar. Por quê? Esses animais sofreram a grandes perturbações globais. E essa descoberta não é apenas um avanço na biologia, na paleontologia geral. Isso tem desafios atuais relacionados à biodiversidade e à parte climática também. Vale lembrar que existem outros dois mamíferos ainda viventes, que colocam ovos, o ornitorrinco e as équides. Então, havia o temor de que uma das espécies desses últimos, né, o Ecdna, né, alguns colocam Ecdina, de bico longo, de Attenborough, tá? O famoso Zaglossus attenboroughi, já estivesse extinto, mas em 2023 ele foi inclusive fotografado na Indonésia, né? Então, muito bacana, aqui é só para ilustrar, né, essa resiliência codificada no tempo. E justamente, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, a chave Pix está na descrição. Agradeço já de antemão a sua doação, a colaboração aqui com o Ciência e Meio Ambiente, tá? E torne-se membro também do meu outro canal, o Alerta do Tempo. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.